O que é e como funciona a intervenção militar? Para você entender o que é e como funciona a intervenção militar, é necessário conhecer a história do Brasil, tanto a mais recente como a passada. O nosso país tem uma estreita relação com as Forças Armadas e não é à toa que, volta e meia, o governo recorre a esse recurso para tentar estabelecer a ordem. O fato é que, mesmo com a melhor das boas intenções, a intervenção militar sempre é um risco à democracia. Afinal, foram os militares que instalaram a ditadura no Brasil no golpe de 1964 e assim mantiveram até 1985. Durante esse período houve muita atrocidade e privação da liberdade individuais, portanto você descobrirá nesse vídeo o que é preciso para que haja a intervenção militar, as consequências disso e a característica desse tipo de processo. O que é intervenção militar? A intervenção militar pode ocorrer de três formas: da iniciativa federal, de defesa e a força. A primeira é assegurada pela garantia da lei e da ordem que pode ser acionada pelo presidente da república. O segundo caso é de quando os militares atuam na defesa de um território ou população. E o terceiro é quando os militares tomam o poder à força. A intervenção militar é quando os militares atuam a fim de restabelecer a ordem. Cada caso tem a sua variável, mas em geral as forças dos militares é utilizada em caso de desordem social, violência, desastres naturais, conflitos internos e externos, ou ainda quando há um golpe no Estado. Mas não são coisas negativas que atraem a intervenção militar. Durante a realização de grandes eventos, os militares podem ser acionados para reforçar a segurança em determinada área, trabalhando em parceria com o governo e outra autoridade constituída. Intervenção militar, entenda como funciona. Um artigo da BBC Brasil revela que entre o ano de 2010 e 2017, a intervenção militar chamada de Garantia da Lei e da Ordem, ou GLO, já foi instalada 29 vezes no Brasil. Algumas delas ocorrem durante grandes eventos como Copa do Mundo e Olimpíadas. Além disso, some-se que esse levantamento, a intervenção ocorrida em 2018 durante a greve de caminhoneiro e a intervenção militar para conter a violência no Rio de Janeiro. Logo após estender como a intervenção militar funciona, é necessário saber da natureza da convocação. Quando não se trata de um golpe conduzido pelos próprios militares, como ocorreu em 1964, o chamado é feito pelo próprio presidente da República. Em seguida, toma-se a decisão de quem estará à frente das operações durante a intervenção militar. Algumas vezes é um civil, outras vezes é um militar. Isso vai de acordo com os motivos que levaram à convocatória. Ai, que burro, dá zero pra ele! Em geral, a intervenção militar tem um período curto de manutenção, exceto quando se trata de um golpe. Ela age pontual sobre problemas factuais e tem duração. O que é preciso para a intervenção militar? Analisando a história recente do Brasil, é possível ver quais são os gatilhos para a convocação das Forças Armadas no país. Primeiro, a violência. Esse é um exemplo típico de intervenção militar para combater a violência. Grandes eventos. Para reforçar a segurança dos eventos nas principais cidades, sede, os militares foram convocados para estar sempre em eventos muito grandes para combater os crimes que acontecem nesses eventos e manter a segurança. Conflitos internos. Isso ocorre quando o desentendimento coloca em risco o bem-estar da população e da economia. Conflito externo. Nesse caso, eles são mandados para os países devastados por conflito que precisa se restabelecer após uma guerra. Desastres naturais. Terremoto e enchente são os tipos mais comuns desse tipo de fatalidade. Violência. O estado do Rio de Janeiro vive atormentado pela violência urbana, ora causada por traficante, ora causada por milícia. O fato é que a população vive refém do medo e quando a situação se agrava não dá outra. Intervenção militar no estado. Com isso, o exército sai às ruas e tenta manter a ordem. Esse é um exemplo típico de intervenção militar para combater a violência. Grandes eventos. O Brasil foi palco para dois grandes eventos esportivos. O primeiro foi a Copa e em seguida as Olimpíadas. Para reforçar a segurança do evento nas principais cidades, sede, os militares foram convocados a estenderam prontamente. Crise política. A intervenção militar pode interferir em uma crise política. Quando isso acontece é chamado de golpe, pois as Forças Armadas tentaram tomar o poder para governar e não somente atuaram na proteção dos interesses do Estado. No Brasil, isso aconteceu entre 1964 e 1985.
Conflitos internos. A intervenção militar pode ser convocada pelo governo em caso de conflitos internos. Isso ocorre quando o desentendimento coloca em risco o bem-estar da população e da economia. Por exemplo, quando há uma greve de categoria cuja suspensão dos serviços coloca em risco a sobrevivência das pessoas ou dos negócios, o exército pode ir para as ruas a fim de intervir. Conflito externo. Os militares também são enviados para atuar no exterior. Nesse caso, eles são mandados para países devastados por conflito que precisa se estabelecer em uma pós-guerra. Prova disso é a presença dos militares brasileiros no Haiti, por exemplo. Desastres naturais. Quando o país ou região é vítima de um desastre natural sem precedente, o governo brasileiro pode enviar tropas para ajudar na assistência da população mais afetada. Terremoto e enchente são os tipos mais comuns desse tipo de fatalidade. Quais as consequências de uma intervenção militarizada? Os primeiros riscos quando ocorre uma intervenção militar é o perigo à democracia. Uma vez o Estado nas ruas, os militares podem usar da força bruta contra a população civil. Logo, essa é a primeira consequência quando instaurada, uma intervenção militarizada. Outra consequência é o enfraquecimento do Estado. Ao convocar forças armadas para conter conflitos internos, o governo está atestando a sua falência para controlar a situação delicada como violência, greve, etc. Mas as consequências positivas, vez ou outra, há exemplo de situação na qual a intervenção militar consegue estabelecer e pacificar regiões onde os civis estavam totalmente à mercê do comando da criminalidade. Tipo, o exército contra a polícia que está cometendo bandidagem. O que muda com a intervenção militar? A intervenção militar pode funcionar de forma imposta pelos próprios militares. Quando a intervenção militar é proposta e afetiva, algumas mudanças são impostas, porém isso varia muito de caso a caso. Há situações nas quais os militares ficam totalmente submissos ao presidente da república e outros que ele atua e revelia do poder constituído. A intervenção militar é a mesma da federal. A intervenção federal é quando o governo decide intervir em uma situação legalmente. A decisão parte do presidente da República e precisa passar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, que tem o poder de aprovar ou rejeitar a intervenção federal. A intervenção militar pode acontecer por indicação do governo federal. Quando isso acontece, os militares saem para a rua, mas se remete ao próprio presidente da República para dar a satisfação. Porém, a intervenção militar também pode ser independente, que é nos casos de golpe. Para isso, eles tomam o poder ou controle de determinada situação, se diferenciando, nesse caso, da intervenção federal, que pode utilizar os militares, mas continua com as rédeas. O uso da intervenção militar. Infelizmente, no Brasil, os militares têm sido constantemente convocados graças à falência do Estado em controlar a situação. A violência é o grande provocado desse tipo de situação e atesta, sem sombra de dúvida, a incompetência em manter o controle do país nas mãos civil. Em consequência disso, muitas pessoas pedem a intervenção militar, mas não sabem que isso pode ser um limiar que coloca em risco o direito à liberdade. Like